Olá, eu sou o Dr. Paulo Margarido, ginecologista da Universidade de São Paulo, e vou hoje falar aqui sobre o assunto que é tratamento laparoscópico da incontinência urinária e do prolapso genital feminino. O tratamento laparoscópico da incontinência urinária e do prolapso genital feminino, eles têm por princípio se basear tanto na reconstrução da suspensão vaginal, quando nós fazemos o tratamento com uma cirurgia de Bush laparoscópico, como na substituição do tecido facial por uma prótese, como acontece no caso da sacrocolpopexia. O tratamento laparoscópico da incontinência e do prolapso genital, eles se baseiam em dois momentos históricos. Primeiro, em 1957, Scali e Rugier descrevem a sacrocolpopexia abdominal, que ao longo do tempo foi se tornando o padrão ouro para o tratamento do prolapso genital devido às altas taxas de resultado positivo. E em seguida, em 1961, Bush descreve a sua técnica de tratamento da incontinência urinária, que se baseia na elevação da fáscia vésico-vaginal, sendo ela presa ao ligamento de Cooper, ou ligamento iliopectíneo. Em 1991, Nesra faz a descrição da primeira sacrocolpopexia laparoscópica. E em seguida, em 94, ele publica a primeira série de casos laparoscópicos relatando os seus resultados. De 94 a 2007, com o advento das telas e principalmente o que foi sugerido e bolado por Umsten e Petrus, que é o TVT, o sling suburetral, o tratamento minimamente invasivo e tratamento com uso de telas, ele tomou uma grande proporção. Paralelamente a isso, houve uma melhora exponencial das condições para a laparoscopia. Melhora das câmeras, melhora dos aparelhos de insuflação, desenvolvimento de novas tecnologias de energia e assim por diante. E a laparoscopia foi tomando corpo nesse sentido e passou a ser considerada como padrão ouro para o tratamento do prolapso genital, principalmente a sacrocolpopexia laparoscópica, que se baseia na colocação de uma tela entre o ápice da vagina e o promontório sacral. Em 2008, o FDA americano ele faz um alerta sobre o uso das telas vaginais e em seguida uma das grandes empresas do mercado começa a recolher os seus kits para cirurgia vaginal. Isto faz com que sejam reconsideradas as técnicas de tratamento do prolapso genital com faixa. Apesar disso, o tratamento do prolapso por via laparoscópica ainda continua sendo bem visto. Desde o início da década de 90, múltiplos procedimentos laparoscópicos para o tratamento do prolapso e da incontinência urinária de esforço foram tentados e verificaram-se algumas vantagens. Primeiro, é a excelente visualização das estruturas anatômicas intraoperatórias propiciado pela laparoscopia. O menor tempo de hospitalização e menor tempo para recuperação pós-operatória do paciente. Menor incidência ou menor quantidade de dor pós-operatória. A hemostasia melhor, sangra menos a cirurgia. E os resultados cosméticos também são bons, apesar da via abdominal. Como desvantagem, existe a necessidade de uma habilidade ou treinamento cirúrgico específico, como por exemplo a necessidade de se fazer um nó ou se passar um ponto por via laparoscópica. É uma cirurgia que também demanda mais tempo cirúrgico com um custo maior. Apesar de Bush já ter descrito a sua cirurgia em 1961, o Bush laparoscópico foi inicialmente tentado em 1990. E isto foi
propiciado pelo desenvolvimento de novas técnicas minimamente invasivas. Existe um questionamento se a cirurgia de Burch hoje ainda é uma cirurgia obsoleta, dado a alta taxa de eficácia do sling suburetral. Ele, por outro lado, parece ser bem adequado quando existem contraindicações ao uso de telas, como por exemplo, a concomitância de incontinência urinária de esforço mais o desejo reprodutivo, quando se parte para fazer o tratamento laparoscópico do prolapso dos órgãos pélvicos, principalmente o prolapso apical associado à lesão paravaginal, tratamento da uretrocele sintomática com lesão do ligamento puburetral e na dificuldade de disfunção do esvaziamento vesical ao teste urodinâmico, onde seriam contraindicados os slings, talvez o Burch seja uma boa medida para esses casos. Em trabalho realizado por Dean em 2006, uma revisão sistemática, ele considerou 10 estudos, 10 trials, com 1.146 pacientes ao total, que tiveram segmentos de 6 meses a 5 anos, e comparou os resultados do Burch laparoscópico com os resultados da cirurgia de Burch por via abdominal aberta. Verificou que a taxa de cura subjetiva em 7 estudos foi semelhante. Para o Burch laparoscópico, ele variou de 62% a 100%, comparado ao Burch aberto, que variou de 58% a 96%. A avaliação da cura objetiva através do estudo urodinâmico em 6 estudos, após 18 meses de tratamento, também mostrou resultados semelhantes entre o Burch laparoscópico e o Burch aberto, ou seja, esses estudos sugerem que o Burch laparoscópico não é pior do que a cirurgia de Burch por via abdominal. Mas ele verificou também que o Burch laparoscópico trazia menores taxas de complicações perioperatórias, um risco relativo diminuído em cerca de 28%, apesar de maior risco de lesão vesical. Mas tinha também menos dor no pós-operatório, menor tempo de recuperação e menor tempo de hospitalização, como seria esperado para a cirurgia laparoscópica. Em um outro estudo de Jenkins, em que avaliou 8 trials com 264 Burch laparoscópicos e 290 TVTs, os slings suburetrais, verificou-se uma taxa de cura subjetiva de 52% a 88% no Burch laparoscópico, semelhante também à taxa de cura objetiva, que variou de 57% a 87%. Ambas as cirurgias levaram a taxas semelhantes de hiperatividade do detrusor e disfunção de esvaziamento. A crítica a esses estudos é que existe falta de homogeneidade na técnica cirúrgica empregada, em como se faz o ajuste do TVT, material de sutura, o tipo de faixa, etc. Jelovsek, em 2008, também comparando o Burch laparoscópico com o TVT, em 72 mulheres randomizadas entre o Burch e o TVT, um segmento médio de 65 meses, verificou que Burch trazia uma taxa de falha como qualquer queixa de incontinência da ordem de 57% contra 48% do TVT, aqui favorecendo os resultados para o TVT. De modo geral, o que os estudos demonstram é que o Burch laparoscópico é efetivo para o tratamento da incontinência urinária. As taxas de cura objetiva e subjetiva são equivalentes à do Burch aberto. Ele oferece melhor recuperação pós-operatória em relação à cirurgia de Burch por via abdominal aberta. As taxas de cura subjetiva são semelhantes à do TVT, apesar das taxas de cura objetiva serem menores que a do TVT. Também traz como desvantagem a necessidade de habilidades cirúrgicas laparoscópicas, o desenvolvimento dessas habilidades como o nó e a sutura laparoscópica. Porém, tem como vantagem a não utilização de telas, contrariamente ao TVT, apesar dos resultados favorecerem o TVT. Só a título de conhecimento,
eu vou citar também o implante laparoscópico do esfíncter urinário artificial. São 3 componentes de silicone, que é um balão reservatório, uma bomba de controle e um cuff uretral inflável. Esse cuff uretral ele é colocado ao redor da uretra e a bomba de ativação é colocada no subcutâneo. Ele é indicado para mulheres com deficiência esfincteriana intrínseca, ou seja, incontinência urinária tipo 3. Ele leva a taxas relativamente boas de resultado, com 73% de continência, 12% de falha mecânica, 15% de erosão do sistema e 7% de recorrência tardia da incontinência urinária. Petero e colaboradores em 2006 verificaram ainda a manutenção de 84% de continência em 8 anos de segmento. Aqui são fotos do esquema de como se faz a colocação periuretral, o balão reservatório fica dentro e todo o sistema é colocado através da parede abdominal. Em relação ao tratamento laparoscópico do prolapso genital, a laparoscopia se presta a tratar praticamente todos os prolapsos genitais, seja o prolapso apical, como o prolapso uterino ou do colo, o prolapso da cúpula vaginal e a enterocele, o prolapso vaginal anterior, então as cistoceles, que podem ser centrais, os defeitos podem ser centrais, transversos ou laterais, e o prolapso vaginal posterior. Normalmente esses prolapsos eles coexistem, então quando encontramos a presença de um prolapso apical, normalmente nós temos concomitância de prolapso anterior e posterior em graus variáveis. E ele se baseia em tentar repor ou reconstruir, através do uso das telas, os níveis de suporte vaginal propostos por Delancey. Então, o nível 1, que consiste no suporte do terço superior da vagina e é formado pelos ligamentos cardinais e uterossacros e mantém a vagina acima do hiato genital. O nível 2 corresponde à manutenção do suporte do terço médio da vagina, lateralmente a fáscia do arco tendíneo e a fáscia do levantador do ânus. E o nível 3 corresponde ao terço inferior e corresponde à fusão lateral dos levantadores do ânus, fusão anterior da membrana perineal e fusão posterior ao corpo perineal. Os prolapsos dos órgãos pélvicos atualmente são classificados de acordo com a classificação chamada POPQ, que é a abreviatura de Pelvic Organ Prolapse Quantification. É uma descrição quantitativa, ele não gradua e não dá a severidade do prolapso, ele simplesmente traduz em números esse prolapso. É um método que pode ser reprodutível por vários observadores para que se possam tomar decisões semelhantes. Então, desta forma, esse é o esquema do POPQ, onde o limite não é mais a fúrcula vaginal, mas sim a membrana himenal. Tudo que está para dentro da vagina é classificado ou tem como notação o sinal negativo, e tudo que está para fora, além do ímen, tem o sinal positivo. Na parede anterior, nós temos o ponto A anterior, que ele deve se situar em condições normais a 3 centímetros para dentro, ou seja, a posição fisiológica dele é em -3. Portanto, o A anterior ele pode variar de -3 a +3 quando está aqui fora. O B anterior é qualquer ponto entre o A anterior e o ponto C, que é o lábio anterior do colo. Por definição, em condições normais, o B anterior está na mesma posição que o A anterior, -3 centímetros para dentro da prega himenal. Mas em condições de prolapso, quando isso vem para fora, o B anterior ele é representado pelo ponto mais externo do prolapso da parede anterior. O ponto C corresponde à distância entre a membrana himenal e o lábio anterior do colo. Ele normalmente está numa posição que varia em torno do que é representado aqui, -8 centímetros para dentro da vagina.
Na parede posterior, nós também temos o ponto A posterior, condições fisiológicas menos 3 centímetros para dentro, o B posterior, que é qualquer posição entre o A posterior, e o D, que corresponde ao fundo de saco posterior da vagina. Então, quando existe uma retocele, o B posterior ele é o ponto mais externo da parede vaginal posterior. Com a mulher fazendo valsalva, é que se medem esses pontos, inclusive o ponto D. Portanto, o ponto D é o ponto do fundo de saco posterior na presença de valsalva. Quando a paciente não tem prolapso, o ponto D está normalmente além do ponto C, em torno de 2 centímetros mais internamente em relação à membrana himenal. Então, lembrando, quando se faz esta notação desses pontos, se faz isso com a paciente fazendo manobra de valsalva. Sem a manobra de valsalva, com o útero corrigido no que seria a sua posição fisiológica, aí sim nós medimos o comprimento vaginal total, né? Então o útero que era prolapsado, nós reduzimos o prolapso e vamos medir da membrana himenal até o fundo de saco posterior o comprimento vaginal total. Também da uretra até a fúrcula vaginal, nós medimos o hiato genital, e da linha média do ânus até a fúrcula vaginal, nós medimos o corpo perineal. Então, portanto, essas são as formas de representação do Pelvic Organ Prolapse Quantification, o POPQ. Bom, a laparoscopia ela se presta para o tratamento do prolapso tanto anterior como posterior, não só do prolapso apical. Existe a possibilidade de se fazer a correção do defeito paravaginal, bem como da retocele. Benia e Willison, em 2007, eles avaliaram o reparo paravaginal em 212 mulheres associado à correção do defeito apical. A taxa de cura em 14 meses foi em torno de 76%, com recorrência de 58% do prolapso apical. O reparo paravaginal transabdominal tem uma taxa de cura que varia de 91% a 95%. Parece ser um pouco mais efetivo do que o tratamento laparoscópico do defeito paravaginal, mas ainda assim a via laparoscópica parece ter resultados aceitáveis. E o problema é a maior complicação, que é a lesão vesical. Em relação ao prolapso apical, uma das técnicas mais simples de se tratar seria a utilização da via laparoscópica para se promover a suspensão da cúpula vaginal pelos ligamentos uterossacros. Como se faz isso? Se faz a ligadura dos ligamentos uterossacros, então se passa um fio próximo da origem dos ligamentos uterossacros ao nível da escavatura sacra, próximo da sua origem sacral, e se faz a fixação deste fio inabsorvível no ângulo da vagina do mesmo lado do ligamento, né? Ângulo vaginal ipsilateral. Pode-se proceder à abertura do peritônio da cúpula, normalmente é feito isso, mas não é um tempo obrigatório. O ideal seria que se fizesse isso para que se pudesse identificar as faces anterior e posterior, que se caso elas estejam afastadas, ou seja, elas não se encontram ao nível da cúpula, esse defeito deve ser corrigido, e aí sim o ligamento uterossacro é fixado nessas fáscias que estão juntas na cúpula. Procede-se assim a ligadura da cúpula a esses ligamentos uterossacros, através do que os americanos chamam do double bite, que são duas passagens de ponto no ligamento e duas passagens de ponto
no ângulo da cúpula. Existem poucos estudos ainda na literatura, todos no nível de relatos de séries de caso. As taxas de cura nessas séries de caso, elas são interessantes, variando de 75% a 100%, por exemplo, um tempo de segmento pequeno, são só 12 meses de segmento em média. São pequenas séries de caso. Essa cirurgia ela pode ser bem indicada tanto para mulheres com útero como para os casos de prolapso da cúpula vaginal. Então, tanto prolapso uterino quanto prolapso de cúpula podem se beneficiar do tratamento pela suspensão laparoscópica dos ligamentos uterosacros. Dilma e colaboradores em 2005 comparou 25 casos de suspensão laparoscópica dos ligamentos uterosacros a 25 casos da esterectomia vaginal. Observou o melhor resultado apical para suspensão laparoscópica utilizando os ligamentos uterosacros, com ponto D localizado menos 9 centímetros, versus um ponto C na esterectomia vaginal localizado a 7,6 centímetros, com diferença estatisticamente significativa. Não houve nenhuma recorrência apical no grupo tratado por via laparoscópica, pelo menos no tempo de segmento. Então aqui são imagens do tratamento, né? Você procura pegar o ligamento uterosacro mais próximo da sua origem no sacro, com o cuidado de se observar o trajeto do ureter, porque o grande problema é a angulação ureteral, e se faz depois a fixação dos ligamentos aos ângulos da cúpula vaginal. O tratamento do prolapso apical, ele hoje tem como padrão ouro a sacrocolpopexia laparoscópica. Por que a escolha da via laparoscópica ao invés da via abdominal? A via laparoscópica traz consigo uma redução da morbidade pós-operatória, o menor tempo de hospitalização, menor tempo de recuperação pós-operatório, com resultado cosmético adequado. A laparoscopia tem como vantagem a manutenção do campo de visão na profundidade da pelve, e podemos observar aqui na foto na cirurgia laparoscópica que pela via aberta nós jamais veríamos o ligamento longitudinal anterior da coluna com esse grau de dimensão e nitidez conforme promovido pela laparoscopia. Portanto, ela oferece uma excelente visão dos detalhes cirúrgicos, o que se torna bastante interessante para esse tipo de tratamento. Nós devemos conhecer o ligamento vertebral longitudinal anterior. Ele se origina nas primeiras vértebras cervicais, corre ao longo de toda a extensão da coluna, até o sacro, numa posição anterolateral bilateralmente. Então, eles são ligamentos extremamente fortes que têm como função estabilizar a coluna do sacro até a região cervical. Na região da coluna cervical e lombar, eles são ligamentos menos espessos, eles são ligamentos mais achatados e mais largos, mas eles não são ligamentos difíceis de serem reconhecidos. Nós normalmente dissecamos esse ligamento no espaço formado pela bifurcação das artérias ilíacas comuns, ao nível do promontório, logo antes da escavatura sacral. A sacrocolpofixação, ou a sacrocolpexia laparoscópica, ela se baseia, como técnica cirúrgica, na conexão de uma faixa recortada em Y ou até em V ao ligamento longitudinal anterior da coluna, da maneira conforme representado aqui. Então, portanto, a faixa recortada em V ou em Y, ela é fixada anteriormente na parede vaginal anterior do ápice da cúpula e posteriormente na parede vaginal posterior. E o vértice deste V, ou do Y, ó, a perna do Y, é fixado então no ligamento longitudinal anterior da coluna. Normalmente se usam faixas de polipropileno com uma trama não muito densa, o que é o mais apropriado atualmente para o tratamento dos prolapsos genitais. Um tempo que é obrigatório é a peritonização da prótese, evitando as erosões
de alças intestinais. Existem ainda hoje questionamentos a respeito da técnica, se a faixa deve ser fixada à cúpula vaginal através de suturas absorvíveis ou com fios inabsorvíveis. Inicialmente, os autores eles eram quase que unânimes em sugerir o uso de fios inabsorvíveis. O que se vê hoje é uma tendência cada vez maior para o uso de fios absorvíveis, com uma redução ainda do número de pontos para fixação da tela nas paredes vaginais anterior e posterior. Atualmente, o que se tem utilizado são os fios de poligalactina, principalmente pela facilidade que ele propicia para se aplicar aos nós, seja intra ou extracorpóreo. E a redução, apesar do fio ser absorvível, ainda assim houve a redução no número de suturas de fixação da tela ao longo do tempo. Um outro questionamento é em relação ao nível de fixação, ao nível de posicionamento das telas, tanto na parede anterior quanto na parede posterior. Isso depende um pouco da proposição do tratamento. Americanos e ingleses, eles usam essa técnica, sacrocolpexia, quase que única e exclusivamente para o tratamento do prolapso apical. E o tratamento do prolapso anterior e posterior eles fazem por outra via, por outras técnicas. Na Europa e na Ásia, os cirurgiões já propõem o uso da tela numa porção mais longa da parede vaginal anterior, próximo até o trígono vesical, e que recubra toda a porção anterior, toda a largura da porção anterior da vagina, de forma a posicionar essa tela como se fosse uma fáscia, fazendo às vezes da fáscia vésico-vaginal, procurando com isso corrigir o prolapso anterior. Da mesma forma, posteriormente, quando existe um prolapso posterior importante, a tela, segundo os autores europeus, principalmente os franceses, deve ser colocada até próximo do nó perineal, e em alguns casos se sugere que ela seja fixada inclusive nos músculos elevadores do ânus, nos músculos pubo-retais. Ao longo dos anos, o que se vem observando e que se torna cada vez mais produtivo para o tratamento laparoscópico do prolapso genital é o melhor conhecimento dos planos de dissecção laparoscópico. O espaço vésico-vaginal ele sempre foi um espaço visitado com frequência pelos ginecologistas, mas o espaço reto-vaginal menos frequentemente. E hoje, cada vez mais, o ginecologista, quer por via vaginal, quer por via laparoscópica, ele acaba tendo cada vez mais acesso e passa a ter mais intimidade com as estruturas do espaço reto-vaginal. Isto vai propiciando um melhor desenvolvimento das técnicas, a ponto de que se trate o prolapso anterior e posterior por uma única via, como a via laparoscópica, né? Então as telas foram sendo reposicionadas cada vez mais ao longo da parede vaginal posterior, ou seja, cada vez mais abaixo do ápice. Ainda assim, também pelo melhor entendimento da etiologia das complicações, começou a se entender melhor o posicionamento das suturas, quais suturas, aonde deveriam ser aplicadas, né? Normalmente, hoje se faz aí alguma coisa em torno de 4 até 5, 6 pontos de fixação da tela na parede vaginal anterior e posterior. A redução do número de suturas, obviamente, ela tem sido praticada ao longo desses anos, mas sem que haja comprometimento do resultado da técnica cirúrgica proposta. E com isso o que se tem é uma melhor resolução dos prolapsos. Então, pela via laparoscópica, nós conseguimos hoje tratar de uma maneira razoavelmente efetiva o prolapso apical associado ao anterior e ou ao posterior. E por que que então o tratamento laparoscópico com a sacrocolpexia passa a ser considerado como o padrão ouro do tratamento do prolapso? Principalmente por conta
desses resultados que são apresentados na literatura. São séries de casos que apresentam taxa de sucesso que vão variar de 77% no estudo Maher até 100%, como na primeira série de casos descrita por Nesrat. O estudo de Maher está aqui destacado porque ele é o único estudo randomizado. Ele é o único ensaio clínico randomizado. Os outros são basicamente séries de caso ou um ou outro estudo de corte. Bom, o que Maher avaliou? Ele comparou 108 mulheres com prolapso de cúpula maior ou igual a 2, 53 casos foram submetidos à sacrocolpexia laparoscópica e 55 à cirurgia com tela total anterior e posterior. O nome comercial dessa tela é o ProLift. O que ele viu foi que os resultados em termos de posicionamento de cada ponto, né, apresentado, ou de cada ponto avaliado no POPQ, eram melhores, na média, para sacrocolpexia do que para cirurgia com a tela via vaginal total. Então a gente tinha um A anterior que se encontrou a menos 2,09 contra um A anterior a menos 1,44 quando se usava o ProLift total. Isto tende a se mostrar ao longo de todos os pontos, inclusive um melhor comprimento vaginal para laparoscopia em relação ao ProLift total. Ele também, avaliando o questionário de qualidade de vida, ele viu que a taxa de redução da queixa, o score de redução, era maior, né, percentualmente, para os casos tratados com laparoscopia do que os casos tratados com tela por via vaginal. Quem tinha queixa antes da cirurgia teve uma redução dessas queixas maior com o uso da laparoscopia do que com o uso da tela via vaginal. Ainda assim, encontrou uma taxa de contrações de tela menor para a laparoscopia, nenhum caso, contra 4 casos com tela via vaginal, e o número de reoperações relacionadas à cirurgia primária, ou seja, a cirurgia de tratamento do prolapso, maior no grupo tratado com tela. Então, quem usou tela na primeira cirurgia teve mais chance de ser reoperado. Portanto, como conclusões do estudo de Maher, a taxa de cura objetiva foi 77% para a sacrocolpexia laparoscópica contra 43% para o ProLift total. Um score de satisfação 87 para a sacrocolpexia laparoscópica contra 79 para o ProLift total, o que foi também estatisticamente significativo. Além de verificar outras vantagens da via laparoscópica sobre a tela total por via vaginal. Portanto, a via laparoscópica ofereceu menor perda sanguínea, menor tempo de internação, um retorno mais rápido às atividades, menor frequência de prolapsos anatômicos vistos ao longo do tempo de avaliação, um comprimento vaginal maior, o que é importante para as mulheres que têm atividade sexual, com uma menor taxa de reoperações. E por que isto? Talvez porque a sacrocolpexia laparoscópica, conforme avaliados os eixos de manutenção da vagina através de ressonância magnética, comparou resultados de diferentes cirurgias, como a fixação no sacro espinhal, o sling vaginal posterior e a sacrocolpofixação. E verificou que a sacrocolpofixação é que oferece a manutenção dos eixos da vagina mais próximos do que é encontrado em condições fisiológicas, ou seja, na ausência de prolapso, diferentemente da fixação no sacro espinhal, onde há um desvio importante do eixo da vagina, ou do sling vaginal posterior, que não chega próximo ou tão próximo quanto a sacrocolpexia. Mas ainda existem alguns questionamentos técnicos.
O primeiro deles é em relação ao posicionamento da tela, né? Se a tela ela deve ser colocada anteriormente, até próximo do colo vesical ou não, porque são escolas diferentes, né? Os europeus colocam, eles se propõem a tratar o prolapso, os americanos não. Mas de qualquer maneira, Antífon, em 2004, considerando 108 sacrocolpopexias laparoscópicas, 33 faixas anteriores apenas, ele verificou o prolapso de parede vaginal posterior apenas quando o burst laparoscópico era associado. Ou seja, o burst laparoscópico ele acentua o eixo da vagina anteriormente, favorecendo a ocorrência do prolapso parede vaginal posterior. Misrai e colaboradores em 2008, fazendo tratamento de cistocele estadio 3 e 4 com tela anterior, verificaram uma alta taxa de correção da cistocele, em torno de 84% de taxa de correção. Lee e colaboradores em 2008 avaliaram 21 casos operados com estadio maior ou igual a 3 de prolapso. Em 15 dos 21 casos havia concomitância de prolapso de cúpula além do defeito anterior. Realizaram correção da cistocele com tela, colocando a tela até próximo do colo vesical e posteriormente fixando nos músculos pulmo-retais, sutura da cúpula nos ligamentos útero-sacros, correção laparoscópica do defeito paravaginal e burst laparoscópico. Na realidade, eles faziam a colocação da tela mais a correção dos defeitos faciais. Com um segmento de 12 meses, eles verificaram uma taxa de cura objetiva de 100% neste curto espaço de tempo, para todos os prolapsos. Então conseguiram, com sucesso, tratar o prolapso anterior, posterior e apical num prazo de 12 meses, com média de 7 meses e meio de segmento. Rivoire e colaboradores em 2007 avaliaram 138 sacrocolpopexias laparoscópicas, onde elas eram colocadas posteriormente até o nível 3, até próximo do nó perineal. No segmento de 34 meses, verificaram uma recorrência anatômica da ordem de 11% e desenvolvimento de incontinência urinária de esforço da ordem de 46%. A tela posterior ela parece favorecer um pouco mais a ocorrência do prolapso anterior e desenvolvimento da incontinência urinária de esforço. Em relação à incontinência urinária de esforço, existe questionamento se eles devem ser realizados no mesmo momento e de forma profilática ou não. Estima-se que haja uma coexistência de incontinência urinária de esforço e prolapso dos órgãos pélvicos em frequências que variam de 15% até 80%, a depender do estudo. Em estudo em que se avaliou o tratamento da sacrocolpopexia abdominal associado ao burst profilático contra somente a sacrocolpopexia abdominal, sem a realização do burst profilático, verificou-se incontinência urinária de esforço 3 meses pós-operatório da ordem de 23,8% para o burst contra 44,1% no grupo controle. Com 24 meses de segmento pós-operatório, a frequência de incontinência no grupo tratado com burst profilático era da ordem de 32% contra 45,2% no grupo controle, ou seja, sugerindo que a realização do burst profilático previne, em alguns casos, a ocorrência da incontinência urinária de esforço. Entretanto, num levantamento feito pela Caroline Matthew e colaboradores, publicado em 2009, avaliando 235 membros da Associação de Uroginecologistas, dos cirurgiões uroginecologistas, 57% deles não fazem o burst profilático quando fazem o tratamento através da sacrocolpopexia laparoscópica. Constantini, em 2011, por sua vez, no estudo randomizado com 66 mulheres com prolapso sem queixa de incontinência urinária, ela comparou 34 casos de sacrocolpopexia abdominal associado ao burst, com um segmento de 97 meses.
comparado com a sacrocolpexia abdominal apenas. E verificou que a associação do Bursche levou a 29% de incontinência urinária de esforço contra apenas 16% quando se realizava somente a sacrocolpexia abdominal. E concluiu não haver benefício na realização do procedimento anti-incontinência, contrariamente ao que foi publicado anteriormente por Baker. Em relação ainda às intervenções anti-incontinência, Rosen e colaboradores verificaram a ocorrência de 6% de incontinência urinária de esforço de novo. O Bursche laparoscópico, por sua vez, apesar de tratar a incontinência, ele aumenta a chance do prolapso posterior. E quando há presença de incontinência urinária antes da cirurgia, quando já há queixa, existe a recomendação para que se usem os slings uretrais ao invés da cirurgia do Bursche. 109 mulheres com prolapso de órgãos pélvicos mais incontinência urinária foram submetidas a sacrocolpexia abdominal mais Bursche ou sacrocolpexia abdominal mais a faixa transobturadora. A recidiva da incontinência no pós-operatório foi 18,4% com Bursche e apenas 1,7% com a técnica transobturatória. Deve-se realizar a esterectomia? A indicação da esterectomia é uma condição, de certa forma, particular. O que se sugere é que não se faça a esterectomia total, apesar de que a apexia da cúpula vaginal ela passa a ser mais fácil quando da retirada do útero e manutenção do colo. Mas pode ser feita a manutenção do útero, sim. Quando se opta pela esterectomia, sugere-se que não se proceda à abertura da cúpula vaginal, porque o risco de infecção e erosão aumenta substancialmente, né, devido à contaminação vaginal. Verifica-se a erosão das telas em um dos estudos, com variação de 14% a 27% das sacrocolpexias realizadas após esterectomia total laparoscópica. Pode-se tentar antibiótico terapia profilática? Não existe indícios na literatura de que isto traga algum resultado. A questão seria simplesmente não contaminar a prótese, que é a tela que vai ser colocada. O que se verificou numa outra série, num outro estudo, com 188 sacrocolpexias, prolapsos uterinos e de cúpula, foi uma variação no risco de erosão. Quando se procedia à esterectomia vaginal, se observou 23% de erosão, quando comparado à sacrocolpexia laparoscópica para a cúpula, onde não se abria a vagina, na ordem de 5% apenas. E a esterectomia vaginal comparado com a esterectomia subtotal laparoscópica, também sem abrir a cúpula, onde nós comparamos 23%, também novamente com 5%. Ou seja, não abrir a cúpula reduz de maneira importante a chance de erosão. Erosão e infecção são condições que acontecem com uma frequência da ordem de 2,5% até quase 9%. Os sintomas em média surgem em 2 anos e eles se manifestam principalmente como corrimento vaginal ou sangramento genital. Está relacionado principalmente à técnica cirúrgica e à abertura ou não da vagina. Visco e colaboradores de 2001, comparando 273 sacrocolpexias abdominais, em que 30 casos houve associação com a via vaginal, onde em 25 casos foram passados fios, abria-se a vagina, dava-se o ponto no corpo perineal e se deixava o resto do fio empurrado ou interiorizado para a cavidade abdominal, por via vaginal. E 5 casos da tela inserida pela vagina. A taxa de erosão global foi da ordem de 5,5%, mas a taxa de erosão, quando associada com a via vaginal, chegava a 16% e 40%, quando só colocando fio ou, no caso das telas colocadas inteiras. Ou seja, quando a tela é colocada ou ela tem contato com o ambiente da vagina, a chance de erosão aumenta significativamente. Aqui, um outro estudo, com 390 pacientes submetidos à sacrocolpexia laparoscópica,
ou esterectomia vaginal assistida por laparoscopia, ou esterectomia laparoscópica supracervical, esterectomia vaginal e sutura da tela por via vaginal ou laparoscópica. O que se observa é a taxa de exposição da tela baixa quando não há abertura da cúpula vaginal, quando comparado com a abertura da cúpula. Aqui, esterectomia subtotal, comparado com a esterectomia vaginal ou esterectomia vaginal assistida por laparoscopia. Então, o que vemos é que toda vez que nós não abrimos a cúpula, a taxa de erosão da tela é significativamente menor do que quando temos que abrir a cúpula vaginal. Uma outra complicação é a hemorragia, principalmente relacionada à lesão dos vasos sacrais médios, que ocorre da ordem de 1,2% até 2,6%. Os vasos sacrais médios se originam principalmente da aorta e drenam para a veia cava. Portanto, eles estão ao nível do promontório sacral, na bifurcação dos vasos ilíacos. Então, são estruturas que devem ser reconhecidas e evitadas na medida do possível, para que se evite grandes hemorragias durante o procedimento cirúrgico. Ainda como complicações da sacrocolpopexia laparoscópica, temos a instabilidade vesical, pelo reposicionamento da bexiga, principalmente, a incontinência urinária de esforço, que vai variar aí na ordem de 11%, retenção urinária e infecção urinária, lesão vesical e de ureter, corrimento, dispareunia, pode ocorrer também a lesão intestinal, erosão intestinal ou oclusão intestinal. Essas são as complicações mais frequentemente descritas na literatura. Aqui, só para se ter ideia da frequência com que essas lesões ocorrem, então podemos observar que das complicações perioperatórias, elas giram em torno de 11,1% para a cirurgia laparoscópica, com lesões de bexiga e sangramento na ordem de 5%. Quando se consideram lesões ou complicações pós-operatórias, a frequência já aumenta, já vai para 14%, com frequência de ocorrência de hematoma, parede abdominal, complicações cardíacas, infecção de ferida cirúrgica, retenção urinária, e assim por diante. Aqui também, para se comparar com a frequência de complicações urinárias e intestinais, em relação à cirurgia laparoscópica e aberta, a taxa de complicações parece ser um pouco menor para a cirurgia laparoscópica. Por fim, uma última técnica para o tratamento laparoscópico do prolapso da cúpula vaginal vem sendo proposto por Dubuisson, desde 98, que é o tratamento do prolapso da cúpula vaginal por uma suspensão lateral desta cúpula, com o objetivo de evitar lesões vasculares e nervosas da sacrocolpexia, próprias inerentes da sacrocolpexia. A técnica dele se baseia na lise de aderências e liberação da cúpula vaginal, abertura do recesso vésico-uterino e do espaço reto-vaginal até o corpo perineal. Ele recorta uma tela com braços de 2 centímetros e longos, com uma região central retangular, variando de 4 a 7 centímetros de largura. Essa região central ela é colocada abraçando o útero ou a cúpula. Então essa tela é colocada anteriormente e posteriormente à cúpula. Depois são inseridos trocáteres de 5 milímetros numa posição bem lateral e posterior, que são 2 centímetros acima da crista ilíaca e 4 posterior à espinha ilíaca anterior-posterior, de forma que quando se passe uma pinça, a passagem dessa pinça seja por baixo de todo o peritônio. Essa pinça ela é colocada lateralmente, passa por baixo do peritônio da parede pélvica e ela busca o braço da faixa que foi fixada.
Esses braços são puxados por esse túnel subperitoneal e fixados à parede lateral do abdômen pela mesma lógica da fixação do TVT, ou seja, é a tela que seria autofixante na medida em que ela passa pela espessura da parede abdominal. Essa tela ela é tracionada até ela ser horizontalizada, ou até o útero estar horizontalizado, né? Não há necessidade de pontos laterais, simplesmente se corta o excesso de tela e se fecham as feridas laterais por onde se inseriram os trocartes. O que eles verificaram nesse estudo foi uma taxa adequada de tratamento. Então, boa parte das pacientes no pré-operatório se encontravam com estadiamento 2 e 3 da parede anterior e agora a maior parte delas estadiamento 0. Da mesma forma, compartimento médio ou compartimento apical, os pacientes apresentavam prolapso estádio 1, 2 e 3 e pós-operatório, maior parte o estadio 0. E assim também para a parede posterior, desde mulheres que não tinham prolapso posterior até aquelas que tinham prolapso estadio 3, 2 e 3 principalmente. E após o tratamento, a maior parte delas estadio 0 do prolapso. Quando se compara as queixas pré-operatórias de aumento da pressão vaginal, bexiga hiperativa, disfunção do esvaziamento vesical, continência urinária de esforço e obstipação, verifica-se que 17 meses e meio depois da cirurgia, as frequências dessas queixas diminuíram significativamente. Obrigado, espero que tenham aproveitado.